E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Plataforma Gonçalves Dias, projeto Aprova Mais Enem dos concursos. Uma iniciativa do governo do estado do Maranhão. E muito importante para você que vai fazer, não só assistir a aula, mas como também baixar o QR Code, que está aí, ó, aparecendo no vídeo. Baixa o QR Code por quê? Porque lá está a parte teórica e alguns exercícios, juntamente com o gabarito, com a resolução, que com certeza vai ajudar todos vocês na aprovação desse concurso a nível nacional. A aula de hoje, dentro da realidade brasileira, nós iremos discutir a história dos povos indígenas. Não é a história do índio, é a história dos povos indígenas. Até porque o índio é uma construção equivocada. Um índio é uma construção eurocêntrica. Falar índio, você fala de uma construção com estereótipos, com preconceito, com eurocentrismo. Uma construção feita pelos europeus, os primórdios da chegada deles aqui no Novo Mundo. Passando a ideia que todas essas sociedades que eles se depararam, na verdade, foram sociedades culturalmente homogêneas, e não são. Ainda mais quando você compara as sociedades indígenas, por exemplo, do litoral brasileiro, que os portugueses mantiveram contato, como os tupis, por exemplo, com as sociedades indígenas ali da região do Peru, da Bolívia, os incas, que os espanhóis mantiveram contato. Observe que apesar de alguns pontos culturais comuns, mas nós temos pontos culturais muito diferentes. Então, falar de índio é falar de uma forma preconceituosa, estereotipada, né? Quando certo é você falar de uma sociedade indígena, com cultura, com tradição, com identidade, com historicidade. E nós vamos, inclusive, analisar a história desses povos indígenas, que é uma história muito complexa, que é uma história marcada por muitas lutas, por muita resistência. É uma história marcada por conquistas, mas é uma história que até hoje, ela ainda tem muito que acontecer, e acontece, porque muitas dessas conquistas são ameaçadas e não estão na prática sendo garantidas. É isso que nós iremos pensar um pouquinho. A história ali desde a chegada do europeu, porque antes nossas sociedades indígenas estavam aqui, nossos tupis, nossos guaranis, nossos géis, nuaruaques, tamoios, tupinambás, tupiniquins, eles estavam aqui, né? Ocupando alguns o litoral, outros o interior e outros que nem se tem conhecimento. Beleza? Então, falar dessa história dos povos indígenas do Brasil é falar por lutas de direitos e desafios. É só observar que falar das sociedades indígenas no Brasil é falar da diversidade desses povos. É mostrar a diversidade desses povos. Afinal de contas, cada povo indígena, cada povo pode ter um idioma diferente. Cada povo pode ter um idioma diferente. Assim como as formas distintas de se organizar. E eles tiveram formas distintas, diferentes de organização social, organização política, organização econômica, até mesmo idiomas. Além deles terem tradições diferentes uns dos outros. E até mesmo o quê? Crenças religiosas. Então, se há a presença do dispari, ou seja, da diferença em termos de hábitos, valores, costumes, tradição, então nós temos que olhar para a história dos povos indígenas como uma história de diversidade. Uma história marcada por diversidade.
Quando se observa, por exemplo, o cotidiano, né? O dia a dia dos povos indígenas no atual Estado brasileiro, quando se observa como esses povos indígenas vivem em nosso país, e aí nós estamos falando, por exemplo, de Guajajaras, né, de terrenas, de guaranis, Yanomamis, são algumas dessas sociedades indígenas que ainda vivem, só apenas algumas delas, no nosso país. Uma parte significativa vive aonde? Na região amazônica. Inclusive, uma outra parte estão presentes aonde? Em cidades como a nossa, ou em grandes centros como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Nós temos sociedades indígenas que vivem também nessas cidades. Inclusive sociedades que vivem nessas cidades ocupando espaços econômicos, espaços políticos, sociais, culturais, e atuando nas redes sociais. De uma forma positiva. De uma forma extremamente positiva. Atuando nas redes sociais, ocupando esses espaços como médicos, advogados, políticos. Nós temos a Sônia Guajajara, ministra, parlamentar, mulher indígena. E aí nós vamos observar claramente como determinados setores dessas sociedades indígenas ocupam hoje, e ocupam muito bem, como grandes profissionais. E não só atuando de uma forma individual, mas atuando de uma forma coletiva. Usando os seus ofícios, usando os seus espaços, que evidentemente conseguiram com muito esforço, usando as redes sociais, para quê? Para poder falar dos seus povos e das lutas que até hoje seus povos travam, principalmente na região amazônica. Nas lutas pelos direitos, pela terra, pelos recursos naturais, pela manutenção das suas tradições. É o poder de fala dessas pessoas que são muito importantes para que a gente possa observar a história das sociedades indígenas no nosso país. O censo, por exemplo, de 2022, que nós tivemos no Brasil, ele nos coloca que 0,83%, segundo o IBGE, 0,83% da população optou pela autodeclaração de indígena. Olha só, uma quantidade bem ínfima, né? Apenas 0,83% da população brasileira optou por se autodeclarar indígena. Então é preciso observar aqui a continuidade histórica, a cultura, a autoidentificação, a vinculação histórica com o território, sistemas sociais distintos. Isso são elementos que vão levar a essas sociedades indígenas que se autodeclararam, esse povo, esse indivíduo indígena que se autodeclarou como indígena, o que é levado em consideração? A continuidade histórica dele, a cultura, a autoidentificação, a vinculação histórica dele com o território, sistemas sociais distintos. Certo? Então, é preciso sempre estar falando na palavra diversidade. Falar de sociedades indígenas é sempre retomar essa questão. A diversidade cultural e étnica, é importante observar isso. Observa-se que, por exemplo, atualmente, segundo os últimos censos, atualmente as sociedades indígenas do Brasil estima-se mais de 300 etnias. Muito menos do que havia antes da chegada dos portugueses. Com mais de 200 línguas faladas atualmente no território brasileiro. Mais de 250 línguas indígenas faladas em nosso território. Olha a diversidade cultural e étnica. Mesmo com todo o genocídio, com todo o extermínio,
que essas sociedades sofreram historicamente, nós ainda temos uma forte diversidade cultural e étnica desses povos. Por exemplo, o indígena tem total direito de usar qualquer tecnologia. Às vezes a gente para e vê a pessoa dizendo, eu olhei um indígena usando um celular, um notebook, ou dirigindo um automóvel. Nada na Constituição Federal proíbe, porque acima de tudo ele é um cidadão brasileiro. E como cidadão, e como trabalhador, certo? Ele pode adquirir, na verdade, qualquer tecnologia e ter acesso. Como pode adquirir e ter acesso, e como tem, ao idioma português. Não tem nada que proíbe. Né? Isso não vai afetar a identidade dele enquanto indígena, não afeta usar um celular, usar um automóvel, né? Isso não vai afetar de forma nenhuma a sua identidade como indígena. Inclusive é preciso observar, né, que a Constituição brasileira, a atual Constituição brasileira, de 1988, ela garante às sociedades indígenas, a atual Constituição, ela garante o direito à demarcação de terras, que é uma grande problemática que se tem hoje. Porque a Constituição está garantindo isso, que é o direito de minorias dessas sociedades indígenas. A Constituição está garantindo a demarcação. Uma demarcação que foi muito, inclusive, dilacerada no governo anterior. A Constituição garante. Outra coisa, a questão do quê? Se tem hoje a falta de respeito dessa demarcação de muitos desses povos indígenas, ameaçados por quem? Principalmente por mineradores que ocupam suas terras, que exploram as riquezas naturais, as suas riquezas naturais, que ameaçam a sua identidade cultural, mesmo se tendo essa questão como uma garantia constitucional. E aí a gente fala da luta dos Yanomamis. Não podemos vir para cá, né, numa gravação dessa, de aula, discutindo basicamente as lutas e garantias históricas desses povos indígenas do Brasil, sem falar das lutas, inclusive atuais, dos Yanomamis, né? Da terra Yanomami, uma terra muito castigada por invasões de garimpeiros, né? Muito castigada, principalmente nos últimos 4 anos do governo passado, muito castigada por madeireiros, principalmente garimpeiros, né? Que exploram os recursos naturais dos Yanomamis, onde muitos estão, inclusive, o quê? Morrendo, crianças desnutridas, com fome, milhares de crianças. E o pior, a omissão do governo, principalmente aqui, segundo dados oficiais, a omissão do governo por volta de 2019, 2022, então o último governo. Dados oficiais mostram isso. A luta dos Yanomamis. E é preciso observar, é preciso se olhar, é preciso se escutar essas vozes indígenas. Essas vozes indígenas, elas são muito importantes. Porque ali você vê o suplico, ali você vê o quê? O pedido de socorro. Para cumprir algo que está na Constituição garantindo seus direitos. É preciso se ampliar a cosmovisão. É preciso se acabar os estereótipos. E associando o indígena a quem? A um marginal, a um beberrão, a uma pessoa que ameaça a vida do colono. É preciso combater esses estereótipos, é preciso escutar essas vozes.
escutar com bastante cuidado essas vozes, principalmente desses povos Yanomamis. Ok, pessoal? E aqui nós temos uma questão que vai refletir sobre a história desses povos indígenas no Brasil, desde a chegada aí dos portugueses. De um lado, ancorados pela prática média europeia, por outro, pela terapêutica indígena, com seu amplo uso da flora nativa. O indígena usando como usa até hoje, a flora nativa, ou seja, a mata. Os jesuítas foram os reais indicadores do exercício de uma medicina híbrida, mistura, que se tomou marca do Brasil colonial. Alguns religiosos, alguns padres jesuítas, pelo trabalho catequético que realizaram, vinham de Portugal, já versados nas artes de curar. Mas a maioria aprendeu na prática diária as funções que deveriam ser atribuídas a um físico, a um cirurgião, a um barbeiro ou a um boticário. Acabaram aprendendo, certo? Conforme o texto, o que caracteriza a construção da prática medicinal descrita, prática indígena, é a doação de rituais místicos, né? A doação de rituais místicos. Olha só, olha aqui, ó. Rituais místicos, conjugação de saberes empíricos, né? Então, claramente se vê isso. Conjuga saberes empíricos. Saberes empíricos. Saberes que muitas das vezes não tem embasamento científico. Então, há a conjugação desses saberes, né, que não tem, basicamente, conhecimento científico. Observe que o indígena, ele utiliza, como o texto fala, ele utiliza os recursos da natureza, mas ele não tem, por exemplo, comprovação científica daquilo. Ele não tem saber científico, mas ele usa por uma questão cultural, ele usa por uma questão de conhecimento, ele conhece aquele tipo de erva, aquele tipo de planta que ele pode usar em um chá medicinal. Apesar de não ter nenhum trabalho científico sobre isso. Mas ele utiliza, e dá certo. Porque, na verdade, isso mostra o quê? Isso mostra a questão da sua identidade. É a identidade dele em relação a esse objeto. Faz parte da sua tradição, faz parte dos seus hábitos, dos seus valores, do seu comportamento. Então, conjuga, né? É para que ele pega saberes até mesmo que vem ali da Europa, né? Que ele vai passar por um processo de evangelização, ele vai passar por um processo de catequização. Então, ali ele vai aprender alguns desses saberes que vêm da Europa. Não se descarta isso, ele aprende. Mas há uma conjugação de saberes aqui. Há uma conjugação. Então, claramente, a gente vai observar isso. Pelo menos é o que o texto está nos apresentando. Repare, voltando aqui, quando ele diz, de um lado, ancorados pela prática médica europeia. Por outro, pela terapêutica indígena. Olha aí, a terapia indígena, que usa o quê? A flora, tá vendo? Usa a flora nativa. Aí ele fala os jesuítas, né? Os jesuítas, repare, são saberes, como a gente observa bem aqui, a conjugação de saberes empíricos. Saberes que eles trazem da Europa, mas saberes que eles pegam aqui também de quem? Das sociedades indígenas. Então, por isso, galera, a resposta, letra o quê? Letra E. Conjugação de saberes empíricos, ok? Uma dica muito importante. Lembre-se, você está olhando o QR Code, você não pode deixar de baixar o QR Code, tá bom? Porque aí você vai ver a parte teórica, até mais aprofundada, do que se discutiu sobre a história dos povos indígenas no Brasil. E além disso, você vai poder resolver uma série de exercícios que estão com gabarito, que estão com a resolução e vai contribuir para a sua aprovação. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!